O projeto integrador História que a história não conta. Em 10 anos, ocorreu um aumento de 24,4% no aumento anual de novos imigrantes e registrados no Brasil, sendo as imigrações venezuelanas, haitianas e colombianas as principais responsáveis por esse aumento. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em dezembro de 2021. Atualmente, 1,3 milhões de imigrantes residem no Brasil. Esses dados fazem parte do projeto 2011-2020, uma década de desafios para a migração e refúgio no Brasil, e foram produzidos pelo Observatório das Migrações Internacionais. Com o agravamento da crise econômica e social da Venezuela, o fluxo de cidadãos venezuelanos para o Brasil cresceu massivamente nos últimos anos. Entre 2015 e 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária. A maioria dos imigrantes entra no país pela fronteira norte do Brasil, no estado de Roraima, e se concentra nos municípios de Pacaraíma e Boa Vista, capital do estado. Observações de campo realizadas durante missões e compartilhadas entre as agências apontam que o nível de vulnerabilidade dos imigrantes que entram no Brasil tem aumentado. Mais pessoas chegam ao país com necessidades urgentes de assistência humanitária, sem acesso à comida, saúde e outros serviços básicos, sendo expostos a diversos tipos de violência. A seguir, vocês verão o Brasil através do olhar de um casal de venezuelanos que reside no Brasil já há alguns anos. Defensores públicos e a sociedade civil fornecem acesso gratuito aos pedidos de documentação de regularização. Se precisar de ajuda para obter a documentação no Brasil, entre em contato com a Defensoria Pública da União ou organizações da sociedade. Esses links estarão fixados ao final do nosso vídeo. Oi pessoal, meu nome é Júlia e hoje no quadro de Histórias que a História Não Conta, a gente vai conhecer a história de dois venezuelanos que vão estar se apresentando agora. Meu nome é Omar, eu tenho 23 anos, sou da Venezuela, do estado Táchira. Você? Eu sou Luiz Ângela, eu tenho 20 anos, sou da Venezuela também, eu sou da uma cidade que se chama El Tigrito. Como eles disseram, eles são da Venezuela. Eu queria saber como foi esse processo da imigração de vocês, o que fez vocês virem para cá, né? E como foi? Então, o principal motivo para a gente emigrar ao Brasil foi aquela situação que o país estava vivendo, né? Nós temos uma crise humanitária muito grande lá no nosso país, onde não tínhamos possibilidades de a gente prosperar, de formar um futuro, de criar uma família. Então a gente tomou essa decisão a partir disso, que tudo estava sumamente difícil, o trabalho era muito escasso, os recursos muito baixos, não se conseguia comida. Então a gente decidiu apostar a emigrar. Então aqui estamos. E você? Você repete a pergunta pra mim, por favor? Por que você decidiu migrar? Então, pela mesma... O Kelly, porque lá a situação estava muito difícil. Teve um tempo lá que você ia no mercado, não tinha nada na prateleira, era muito difícil a situação. As pessoas com dinheiro mesmo, eles estavam tendo dificuldade para sobreviver também. Meu pai, que ele... Posso falar que ele era uma pessoa que tinha para
para viver tranquilo. Ele começou a ter dificuldade também, então por isso, sobretudo. E há quanto tempo exatamente vocês estão aqui no Brasil? Eu já levo 3 anos e 4 meses. Eu cheguei aqui uns 7 meses depois que ele, 2 anos e meio mais ou menos. Em julho eu vou fazer 3 anos. Gente, e como era um pouquinho da vida de vocês por lá? Então, eu tinha deixado a faculdade, certo? Pela mesma situação, que tudo estava sumamente caro e eu não conseguia manter. Não conseguia manter o transporte, não conseguia manter os materiais que eu precisava para poder estudar. Então, eu fui até a cidade onde conheci ela, que é o Tigrito. Aí eu fui fazendo música. Então eu toco violão, canto e faço canções, escrevo. Então eu ficava fazendo aquelas canções e eu vendia a meus colegas no exterior. Aí eu recebia meu dinheiro e com isso eu conseguia meio guardar um pouquinho e comprar uma que outra coisa para casa. Aí isso era praticamente o que eu fazia. Aí estudava na faculdade jornalismo, só que como já te falei, tive que deixar e não consegui concluir. Eu era estudante, eu fiz o ensino meio, aí eu saí para fazer a faculdade na capital da Venezuela, Caracas. Só que eu comecei a fazer aí a faculdade e foi complicando a coisa para meus pais, eu tive que voltar. Depois que eu voltei, eu fiquei vim para cá, para o Brasil. Eu tive que deixar a minha faculdade, porque questão do dinheiro e tal. Continua falando? Aí é isso, tava estudando, tive que deixar a faculdade. E depois vim pra cá. Então, vocês ainda têm família no país? Sim, ainda temos família no país, pelo menos eu, a diferença dela, ela tem aqui as suas irmãs, eu se estou sozinho, meus pais, irmãos, todos estão lá. Aí a gente praticamente está aqui sozinho, para se falar. Eu, graças a Deus, tenho 2 irmãs aqui, um irmão, mas meu pai, meus amigos, minha tia, tal, estão lá ainda. E como é essa relação com as pessoas que ainda estão? Vocês se falam diariamente? Como funciona? Via videochamada. A gente tenta se comunicar todo o tempo. Só que também é um negócio bem difícil porque tem vezes que o internet lá é bem ruim. A velocidade dele, eu tenho entendido que é um dos países com menor velocidade de internet. Então é bem complicado falar a vezes com as pessoas, somente por áudio, por mensagem do WhatsApp. E quando eles puderem ver, a gente se comunica. Pelo menos eu tento me comunicar todos os dias, só que pela mesma questão, a internet é muito ruim. Tem vezes que eu fico sem falar com meu pai, mas que tudo com ele. Uma semana, 2 semanas para falar bem com ele. Quando eu ligo para ele pelo WhatsApp, é bem complicado falar porque ele não ouve, eu não consigo ouvir ele e assim. Mas a gente tenta ficar falando com a família. Gente, o que vocês sabiam sobre o Brasil quando vocês escolheram o Brasil para migrar? Que falavam português? Já nada, mas nada a gente sabia. No meu caso, eu falei, tem a possibilidade de ir para lá. Vamos. Pronto, não sabia nada. Nada de nada. Não sabia nada do Brasil também, não. Nada. Impossível. Eu cheguei aqui, eu não falava nada de português. Eu não entendia, eu não falava nada. Aí depois do tempo foi que eu comecei a trabalhar na rua, eu aprendi a falar o idioma. Então você aprendeu o idioma na prática, na rua? Isso mesmo. Você também? Nas batidas, certamente. Gente, e por que vocês escolheram a cidade de São Paulo? A gente sabe que é uma cidade muito diversa, aqui a gente encontra muitas nacionalidades. Vocês vieram diretamente da Venezuela para São Paulo ou passaram por outros estados? A gente para chegar aqui no Brasil, a gente passou por Pacaraima e por Boa Vista, mas a gente veio direto para cá. Por que a gente escolheu? Na verdade, não foi que a gente escolheu, que foi a possibilidade que a gente tinha.
Porque quando ele veio sozinho. Depois que ele chegou foi que eu vi. Ele veio sozinho porque meu cunhado, ele já estava aqui no São Paulo e ele recebeu ele, ajudou ele para ficar aqui um tempinho, para ele conseguir trabalho e tal. Aí depois foi que a gente foi, tipo, arrumando aí. Foi subindo. Mas foi isso, a gente não escolheu, simplesmente deu a possibilidade e a gente aproveitou aquela. Mas E a gente pronto. tá gostando. É importante. Isso me leva a outra pergunta, que é: vocês se sentem acolhidos pela cidade, mais importante, pelo país? Olha, acolhido, você acha que nunca se sente porque você tem umas costumes, tem uma forma de ser no seu país e tal. E quando você se junta com brasileiro, choca muito as culturas. Mas tampouco vou falar que o brasileiro trata mal a gente. Pelo contrário, quando a gente chega aqui no Brasil, topamos com que o brasileiro era muito hospitalário. Então isso foi uma coisa bem bacana e que ajudou a gente a se acostumar muito no país. Então, eu acho que o brasileiro é muito acolhedor com a gente. Eu gostei muito disso porque tem aquela questão dos venezuelanos em outros países que tem problema com as pessoas do país mesmo. Então, eu acho que o brasileiro é uma coisa totalmente diferente. É muito acolhedor, muito... Gente, eu fico muito feliz em saber disso, tá? A outra pergunta é: vocês já... Você começar, peraí. Também queria saber quais costumes do Brasil vocês... Fala de novo. Vai. Eu queria saber também quais costumes do Brasil vocês acabaram aderindo pra vocês. Se hoje vocês voltassem pra Venezuela, vocês iriam continuar querendo fazer isso? Que fazem por aqui, claro. Bueno, a gente agora tava aqui brincando, né? Mas eu pessoalmente, eu levaria isso. Eu pagaria a luz, pagaria a água, pagaria tudo, porque aqui funciona. Então a gente não tinha... Lá se paga a luz, só que é bem pouco. E a gente termina esquecendo, como o governo é quem financia, a gente não estava nem aí. Então, essas... Ele tá brincando aí com isso, mas eu tô aqui pensando, tipo, uma costume. Mais que eu posso falar é a comida, que a gente já acostuma bastante com a comida daqui. A farofa, eu gosto muito da farofa, lá não tem farofa, a tapioca também. Acho que mais que tudo isso, a gente tentaria fazer lá, também para que a família experimente e tal. Mas a tapioca é uma coisa que eu acho que eu gostaria de fazer lá. Como tal, costume, a gente não tem ainda costume brasileiro, porque a gente não tem muita convivência com o brasileiro como tal, tipo, amigo, ainda a gente não tem amigo brasileiro. Tem conhecidos, né? Mas amigo como tal a gente não tem. Então não posso falar alguma tradição, alguma coisa assim. Não sei. Eu tenho entendido, você chega dia 24 de Natal, no dia seguinte você faz churrasco e essas coisas. Sim, a gente costuma fazer no dia 24 à noite e no dia 25 de almoço. Então, a gente não faz isso aí. Mas, como ela estava falando, como nosso círculo de amizade são todos venezuelanos, a gente mantém muito as nossas costumes. E tem vezes que talvez a gente não inclui um brasileiro nas nossas reuniões, porque normalmente eles ficam assim todos perdidos, então todo mundo falando espanhol e chegou o brasileiro não entende nada. Então a gente gosta sempre de incluir essas pessoas. E nessa reunião tão grande a gente não junta. Só quando a gente está bem pequenininho que a gente inclui. Gente, em algum momento que vocês estão no Brasil, vocês se sentiram discriminados? Não. Nunca. Mas... Eu nunca. 2 anos e pouco e ainda nunca. Jamais. Na verdade, todo brasileiro que eu conheço, Até agora. o relacionamento que eu tenho com todos os brasileiros ha sido bem bacana. Todo mundo me ajuda, todo mundo me orienta. A gente sempre fala que o brasileiro, ele conhece um estrangeiro e ele fica tudo... Começa a te falar os palavrões. Vocês falam... sim. Ele fica muito feliz de conhecer estrangeiro. Então, Sim, Foi a nossa experiência, não foi? Você é Sim, venezuelano. como que vem uma coisa bem distinta e tal. A gente nunca teve isso de se sentir mal por um brasileiro, não, nunca. Graças a Deus. O brasileiro é bem bacana.
Essa é a nossa experiência. O brasileiro com nós É, ha tem sido... que ter pessoas que da não hora. gostam dos estrangeiros, mas a gente ainda não... Eu não topei. E se topei, não me dei conta. Gente, agora eu queria saber um pouco sobre como vocês veem o Brasil morando aqui. Tipo, se vocês pudessem definir o país em uma palavra, qual seria? Funcional. Funcional. Tudo funciona. Sempre fala, nossa, é um país difícil, São Paulo é uma cidade complicada, muito, mas tudo funciona. Tudo funciona e se você corre atrás, tudo dá certo. Então eu acredito que essa é a palavra para definir. Funcional. Eu acho que eu concordo com ele. Eu acho... É uma É um- cidade bonita. Eu acho. É uma cidade maravilhosa. Ou seja, cada vez que eu saio, mas eu que passeio todo dia de moto, eu todo dia me surpreendo com uma coisa distinta. Então, é uma coisa bem bacana você estar todo dia, está dirigindo. Nossa, vê esse prédio, e nossa, vê isso aqui, nossa, tudo é bem bonito. E, como eu te falei, tudo funciona. Você chega no faróis, funciona, tem câmera, tem luz, a gente está na rua, está tranquila. E essas coisas, pra gente, é uma coisa maravilhosa. Você poder sair de noite, obviamente, não é que a gente vai pular que não é perigoso, não tem delinquência, não. Mas com certeza é bem melhor que... A gente não conseguia sair depois das 7 da noite, 8 da noite, porque, tipo, sair caminhando na rua é bem perigoso. É bem difícil. As ruas ficam sozinhas. A partir das 7 da noite já tá tudo fechado, as ruas vazias. Então é um cenário que tipo se empresta para delinquir, para essas coisas, porque tudo está sozinho a certa hora. Tem sítios onde não tem a iluminação pública, então aqui não. Tem pessoas que podem falar que São Paulo é uma cidade bem complicada, é bem complicada mesmo, mas para o estrangeiro que vem de fora, começa sua vida de zero, sabe? Não tem nada aqui. É complicado, mas a gente consegue. É o importante, né? Que a gente consegue, porque é uma, como ele fala, é uma cidade funcional. Então dá pra correr atrás e conseguir tudo que a gente precisa, né? Gente, muito obrigada pela colaboração de vocês, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Tranquila, né? Que a gente puder ajudar. Muito obrigada, gente. E esse foi mais um episódio. Vale.